Fatores de vulnerabilidade. Vamos entender o que é isso. Fatores de vulnerabilidade é um termo usado aqui pela psicologia, especialmente pela terapia cognitivo-comportamental, para falar de um campo ali da sua infância, da sua juventude, das suas experiências tardias, que são repertório para sua vida, né? Ninguém fica livre do passado. Nós não ficamos livres da nossa história de vida. Por isso, a gente deve investir na história de vida para que isso seja melhor do que pior. Então, mais para mais do que para menos. Mas, tendo em vista que você pode ter aí seus 30, 35 anos, você tem fatores de vulnerabilidade, ou seja, você tem aspectos lá de trás que vão contribuir para o seu funcionamento atual e para a sua formação do que a gente chama de crença. Terapia cognitivo-comportamental atua em cima de crenças e é disso que nós vamos falar aqui, que Guilherme manja muito desse pedacinho das crenças, né, amor? Não, voltando, a crença é aquela opinião formada sobre tudo. É aquela opinião que a gente tem na cabeça sobre nós mesmos. E a gente vai interagir com o mundo de acordo com o que a gente pensa da gente mesmo. Então, sobre ainda a solidão, por que a solidão me incomoda tanto? Por que o pensamento de estar sozinho, de repente, pode ser algo tão avassalador para mim? Então, a ideia que a gente precisa organizar aqui é, primeiro, eu sou uma boa companhia para mim mesmo, eu sou uma boa companhia para o outro. O que eu procuro no outro? Como que a gente vai fazer esse link para sair dessa solidão? E sobre ainda o sistema de crenças, é entender assim, como que eu estou entendendo que a presença de alguém vai me gerar uma satisfação, uma felicidade. Porque eu preciso entender na minha história como o ficar sozinho passou a ser tão relevante, passou a ser tão desesperador, como o ficar sozinho passou a afetar tanto a minha mente que ele passa no meu cotidiano me incomodar tanto. E aí é o seguinte, o que é mais comum aqui, tá? Vamos falar de algo empírico, né? Algo que a gente vê aqui no consultório ao longo desses 20 anos, que o mais comum é, eu fui criado dentro de uma família e nessa família eu ouvi durante toda a minha segunda infância, adolescência e juventude, o que era certo e o que era errado. Eu cresci, por exemplo, numa família com moldes tradicionais de casamento e ali houve uma expectativa. Então há um fator de vulnerabilidade, como eu estava explicando, muito grande. Por quê? Porque se você não arrumou, entre aspas, né, alguém para casar ou para ter um relacionamento, para te acompanhar, vamos dizer assim, isso para você que foi criado dessa forma e que tem esses fatores de vulnerabilidade, será então algo muito mais impactante do que para uma pessoa que não teve nessa história de vida as mesmas questões voltadas, por exemplo, para os relacionamentos. Então, isso interfere diretamente no funcionamento de um sujeito. Então, por isso, acho que a solidão fica muito mais pesada para quem tem um histórico em que se cobra muito um relacionamento, né? E a gente vê muito isso aqui, é porque minha mãe queria, inclusive, quantas pessoas casam errado por conta disso. Fazem escolhas desastrosas por conta disso. Você falou uma coisa tão interessante que quando a gente estava na escola, você aprende que os animais, enfim, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, na hora daquele reproduzem, a gente quer... Não, é um casamento, porque a gente quer uma coisa duradoura e de acordo com todos os sistemas culturais que a gente vive, né? As estruturas, as histórias, o mundo da Disney, pai, mãe, o rei, a rainha, a princesa, entende? Então, se eu não estou funcionando de acordo com tudo aquilo que me foi passado na infância, que foi martelado na minha cabeça, gente, eu estou errado. Porque numa hora dessas, eu já deveria estar ou com o casamento, vamos dizer, engatilhado, ou com o relacionamento já, enfim, casado. E daí o que acontece? Nossa, você chegou nessa idade, você ainda está sozinho, e a gente começa a julgar, nossa, aquela pessoa que está solteira, de repente ela está infeliz. Eu não sei porque eu estou usando o meu sentimento de solidão, a forma como eu estou interpretando a solidão, eu estou jogando para o outro. Então, aqui a questão maior é você olhar para a sua história de vida,
compreender a sua história de vida e poder atuar em cima dela de uma maneira produtiva, construtiva, agente de mudança, agente de transformação. Então eu posso pegar isso, poxa, venho de uma família tradicional, todo mundo casou, todo mundo me olha como estranha ou estranho e infelizmente isso ainda se recai muito mais sobre as mulheres. Sim, vivemos uma sociedade machista que por mais que a gente tenha lutas e lutas, ainda temos a história do ficou sem casar, ficou pra titia. Que expressão horrorosa que eu ainda escuto hoje, né? Pessoas chegando aqui, então, porque minha mãe fala que eu fiquei pra titia. Eu falo, onde está a sua mãe? Vamos chamar a sua mãe pra sessão, né? Vamos explicar pra sua mãe. Então, crenças sociais, pressões sociais, isso é muito comum e isso sobrecarrega as pessoas que, poxa, queria tanto ter encontrado alguém e não encontrei. E ainda tem, para as mulheres, algo chamado relógio biológico. Esse é um ingrato sistema realmente das mulheres. E tem uma coisa que você está falando que eu acho muito interessante, que é, poxa, então eu vou me casar, eu vou me relacionar porque eu quero ou porque a sociedade, família me pressiona, né? Porque eu já deveria estar casado, porque, poxa, não, uma idade dessa... coisa errada, né? Aumenta a pressão, você pega o primeiro que tiver. Como diria um amigo nosso, né? Para que ter pressa para fazer mau negócio? Bom, vamos seguir com esse tema tão interessante, falando aí de mais uma dor no próximo módulo.